Nerds de Plantão. Estamos aqui hoje para falar sobre o quê? O Homem-Morcego. Tem aí o novo filme do Homem-Morcego, chegou para estreia aí no dia 1. Eu e o Vini fomos assistir, né, Vini? E aí a gente veio trazer para vocês um vídeo review contando as nossas impressões, o que a gente achou, as referências que a gente pegou, né? E aí a gente vai fazer primeiro a primeira parte desse vídeo sem nenhum spoiler, né? Só falando das referências, que a gente curtiu, que a gente não curtiu. Depois, né, a gente vai avisar vocês, a partir desse ponto tem spoiler, e aí a gente vai contar um pouco mais da história, como que foi, né, o roteiro e tal. Então, para começar, que nem a Fê falou, nós fizemos questão de ir na pré-estreia. Eu, porque sou do Vai Nerds, sou fã de carteirinha, assumido. Minha história de super-heróis, das minhas preferências, casa com The Batman. Então, fiz questão, mais do que até do Homem-Aranha, de ir lá na pré-estreia. Sim. E eu falei, eu quero ir na primeira sessão. Eu fui logo na primeira sessão. A Fê também, eu tava voltando pra casa, ela já me ligou, já assistiu, já fomos discutindo. Somos fãs aí do Batman. The Batman. Ele é um filme que roteiro, arte, direção casam perfeitamente. Trilha sonora. Tudo lindo. Muito lindo. Ele foi prometido como um filme AA. Eu acrescento, ele é um filme S. Ele é a mais. Acho também. Ele cumpriu o propósito inicial, contar uma história do Batman, contar uma história do Batman para o público atual, com os efeitos atuais, e ser o filme do Batman, porque ele foi o filme do Batman. Exatamente. É o filme do Batman, e nós, fãs do Batman, fãs da DC, fãs de filme de super-herói, precisávamos em muito tempo. Então, exato. A Dark Knight é passado. Passado, esquece. Vou parafrasear Robert Pattinson. Odiar Crepúsculo é muito 2010. E achar Dark Knight é o melhor filme do Batman também é muito 2010. É muito 2010. Concordo com o Vini em número, gênero e grau, assim. Eu fui sem expectativas para ver o filme. As minhas expectativas estavam mais em referências e tal, mas assim, eu sabia que o Matt Reeves ele ia conseguir entregar o que ele estava se propondo ali, né? Tipo, a gente tem que ir pro cinema com a mente aberta, sabe? Não vai esperando um Batman super-heróico e que é inatingível, que luta com Darkseid, não. Ali o que Matt Reeves quis mostrar é o Batman como pessoa, digamos assim, é o Batman mais humanizado, é o Batman tentando se descobrir, é um Batman que tá evoluindo. Então, assim, pra quem é fã mesmo do personagem, isso é muito legal, sabe? Porque se você vai ver nos outros filmes, você já chega pra assistir, o Batman já é tudo aquilo, ele já sabe de tudo, ele já é o melhor e tal, e não é assim que acontece, né? E isso nunca foi explorado num filme, Matt Reeves trouxe isso, e eu achei isso sensacional. Ainda mais que a gente tem pequenas não, né? São diferenças que agregam muito valor, que é no caso o Matt Reeves, ele gosta de Batman, ele conhece, ele lê os quadrinhos, ele conhece os jogos, sabe? O Pattinson também, né? Inclusive o Pattinson ele fez uma lista, quando deu reportagem dos quadrinhos que ele mais gosta, e você ser conhecedor do trabalho que você está produzindo faz total diferença no final, sabe? Fica uma obra-prima, assim, sensacional. Tem outros, né, por exemplo, diretores, o Zack Snyder, ele conhece também, ele também era fã. Só que a proposta dele era diferente, ele meio que queria colocar ali alguns fanservices mais pontuais, né? Não eram coisas que eram casadas com toda a história do início ao fim, né? E no caso aqui do Matt Reeves, ele fez isso perfeitamente, né? Desde o começo do filme, a gente já tem referências e mais referências. O Matt Reeves, ele fez um trabalho aqui que ele abordou pelo menos 3 HQs ali, 2 mais do que a terceira em questão, que foi Batman 1, que é ali realmente um Batman início de carreira. A trilogia Dark Knight tentou trabalhar isso, mas a forma como o Matt Reeves fez isso, o Robert Pattinson trabalhou como Batman nisso, casou muito perfeitamente.
O Batman no 2, mas nem tanto. É assim, algumas pinceladas aqui. E o Longo Dia das Bruxas. Então, se você viu a animação, não viu ainda a animação, vá ver. Eu tava comentando até com a Fê, eu preciso sentar e assistir tanto a animação de ano 1 e o Longo Dia das Bruxas para ver melhor. Mas é claramente referências ali. Só que tem diferenças, né? Lembrem que a animação do Longo Dia das Bruxas, ela tem diferenças com a história da HQ, né? E adicionando aí, né, complementando o que o Vini tá falando, né? Além de ano 1, o ano 2 um pouquinho também, né? Porque, na verdade, se passa no segundo ano do Pattinson como Batman, né? Mas as referências foram tiradas de ano 1. E tem também a referência à Terra 1, principalmente relacionado a algumas partes da estética e ao Alfred. O Alfred é totalmente o Alfred da Terra 1, né? E a gente também tem Longo Dia das Bruxas, que no caso Longo Dia das Bruxas, as referências são tanto estéticas quanto da história. A história é bem baseada em Longo Dia das Bruxas e tem algumas pitadas de Vitória Sombria. Então, olha só, e a gente já citou ano 1, ano 2, Terra 1, Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria. Então, tipo assim, eles entendem o que eles estavam fazendo, sabe? Isso é muito legal pro fã saber, olha, o cara se deu ao trabalho de ler, ele conhecia, ele gostava. Isso é demais. Mais do que ler, o cara prestou atenção nos jogos. Nossa, jogos. Meu Deus do céu. E se o Zack Snyder trouxe com Ben Affleck um pouco daquela dinâmica de mais movimentação, de gadget, de você cancelar a arma do cara e tal, aqui o Matt Reeves explorou mais a pancadaria a fundo. Tem atordoamento, tem cara pendurado, ele te entrega toda a dinâmica de batalha do jogo no filme. Exatamente. Funciona muito bem, perfeitamente. É toda a dinâmica da série Arkham, né? Pra quem jogou os Batmans aí, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e o Arkham Knight, então, assim, a dinâmica de luta é baseada, assim... se você jogou, você assiste, você entende, né? A questão do Pattinson ir bater num bandido, ele toma a arma do bandido e bate no bandido com a arma dele, sabe? Os contragolpes que ele dá. Em relação às capangas também, né? Porque os capangas, né, lá no filme, eles têm a aparência do chefe deles, que eles lideram. Então, por exemplo, os capangas do Charada, eles se vestem igual ao Charada. E isso é uma coisa que acontece justamente nos jogos, né? Dos capangas se vestirem iguaizinhos ao seu mestre, digamos assim, né? Isso é muito do jogo, né? Tem uma questão estética, né? Para quem jogou o Arkham Knight também, eu acho que a armadura, né, do Batman, entre aspas, ela é bem parecida, a questão de ser de couro, na chuva, né? Quando escorre, você começa o jogo e tá chovendo, chove muito nesse filme também, e no jogo também é assim, né? E a questão também que eu falei pro Vini, comentei pro Vini, que lembra muito o jogo, são os gadgets. Porque ele usa bastante, sabe? Tipo, ele usa o arpel, e ele não usa o arpel só pra subir nas coisas, ele usa o arpel como arma, né? E bate nos bandidos e prende os bandidos de ponta cabeça, que é uma coisa que você consegue fazer nos jogos, né? Isso é muito legal. E usa os apetrechos dele para poder explorar o cenário, que é uma coisa também que, por exemplo, você vê no Arkham Knight. No Arkham Knight você pode interagir com o cenário para poder usar o cenário para bater nos bandidos, né? E tem uma cena lá que ele usa lá um apetrecho e causa uma explosão. Então, assim, é chuva de referência para tudo que é lado. Em relação aos jogos, assim, quem jogou, se você não jogou, se você vê algumas análises, algumas gameplays, depois você assiste o filme, você consegue facilmente encaixar uma coisa na outra, né, Vini? A gente estava conversando de outra coisa legal também, que é a visão de detetive, né, Vini? Isso, ele tem abordando rapidamente, ele tem uma lente, no caso, né, uma lente que permite ele olhar o todo com uma visão um pouquinho mais, vamos dizer, um raio-x, um longo alcance em alguns momentos. Tem um binóculo também que ele usa, e ele grava tudo o que ele passou pela noite para poder pegar detalhes e explorar, investigar. Isso leva ao quê? Quem é o líder dessa facção? Então, lembra muito a visão de detetive. A diferença é que, tanto nas histórias mais padrões, a visão de detetive, essa lente está acoplada ao capuz, né?
Sim. Aqui Lembrando não. que a visão de detetive é a visão do jogo, tá? E a lente de contato quem usa é o Robert Pattinson no filme. Então, no filme é o Pattinson usando a lente de contato, que traz essa visão diferenciada para ele, que ele usa para gravar tudo que ele faz, depois ele volta, né, faz um replay, analisa cada detalhe. E no jogo a gente tem, em certos momentos, usar uma visão de detetive, onde você faz a mesma coisa, você analisa as cenas, né, de crime e tal, com mais detalhes, você pode voltar para trás e ir para frente, passar em câmera lenta. Então, a gente tava conversando e falei, eu acho que ele, com certeza ele tirou dos jogos, né, que é muito isso. Uma coisa que o filme deixou claro, Matt Reeves deixou claro, é que sim, ele assistiu todos os outros filmes do Batman, do Adam West ao Ben Affleck, Sim. E ele fez algumas referências, algumas homenagens. Toda a jogada aqui da trama com o Charada deixa cartas, um bilhetinho de amor pro Batman. E quem lembra de Batman Eternamente sabe que o Charada fazia a mesma coisa. Em histórias padrões do Charada, o Charada nem sempre deixa um bilhetinho, ele deixa um enigma, mas não um bilhetinho em si. E aqui não, ele deixa um bilhetinho para o Batman, e era muito recorrente no Batman Eternamente, essa jogadinha de bilhetinhos. Outra coisa que a Fê até comentou comigo, ele tem uma cena que ele usa o arpel para descer, e ele vai descendo meio que caminhando no prédio, né? O prédio, a construção. E o Adam West usava o arpel para subir. Quem lembra Deus, o Adam West subindo a passadas dos prédios, em vez daquele tiro e o cara já subiu de uma vez. Né? Sim, exatamente. Um pouco diferente aqui. Outra referência que eu achei, eu comentei com a Fê, tem uma cena dele usando a capa para planar, e aqui é um pouquinho diferente, é um pouco bem mais realista também. Eu lembrei, eu até falei para ela, eu lembrei de Batman Retorno. O Batman Retorno tem uma cena que o Batman sobe no... Em todo filme do Batman, o Batman vai planar com a capa, essa é a verdade. Mas a forma como ele transformou a capa ali, eu lembrei de Batman Retorno, que teve uma cena exatamente assim. Não transformou da mesma forma, mas ele realmente transformou a capa dele para poder planar. Sim, isso é muito legal, né? E traz mais realismo, né? Que acho que um ponto que é importante da gente lembrar é que o Matt Reeves, ele quis fazer um filme mais realista, né? A ideia dele sempre foi essa, foi focar ali numa história menor pra gente conhecer mais a fundo a personalidade do Batman e trazer mais realismo do que uma história fantasiosa, né? Quem conhece os filmes do Batman do Tim Burton, por exemplo, sabe que era muito mais quadrinho, né? Uma coisa muito mais colorida, muito mais fantasiosa. E o Matt Reeves quis trazer a proximidade da realidade, né? Então ali, por exemplo, nessa cena que o Vini falou que o Batman transforma a capa dele, ele transforma em Batwing, né? Que é aquela roupa que a galera que pula de paraquedas usa pra planar. Né? E no caso, o Batman usa essa roupa, que faz sentido com a realidade, né? Porque como que alguém ia conseguir planar de um lugar tão alto usando simplesmente uma capa, né? Na realidade não ia funcionar muito bem. E ele tenta trazer essa proximidade da realidade em vários aspectos, né? Por exemplo, o Charada, ele sempre foi, né, retratado, por exemplo, nos outros filmes antigamente, bem parecido com os quadrinhos mesmo, né? Bem cômico, digamos assim. E aqui, para trazer isso para a realidade, a maneira como ele age, né? Ele vai cometendo vários crimes, né? Tentando chamar a atenção do Batman, né? A trama principal é essa. E ele quis retratar ele de uma maneira mais realista, né? Não aquele cara, né, todo espalhafatoso, que usa verde e tal. E aí ele se baseou no Zodíaco, para pensar nisso, né? Que o Zodíaco é um assassino, né? Quem conhece a história, o filme, é um assassino que ninguém nunca descobriu o rosto dele, né? Nunca descobriu quem ele era. E ele ia fazendo vários assassinatos e deixando pistas, né? Deixando jogos, digamos assim, quebra-cabeça para a polícia e tal. E ninguém nunca descobriu quem que era o cara, ninguém nunca descobriu como fazia. E o Matt Reeves se baseou principalmente no Zodíaco para trabalhar o Charada. Então o Charada ficou uma personalidade bem mais realista, assim, né? Bem mais palpável do que simplesmente um cara que curte fazer charada e é isso que ele faz da vida, é por isso que ele é um vilão, sabe? Fica brincando com charada com a vida das pessoas. Isso aí é bem diferente, tornou o Charada meio que um assassino em série, digamos assim, né? Baseado no Zodíaco. Isso foi muito, muito legal.
Foi, assim, como falamos, eu acho que no âmbito geral, todas as referências o Matt Reeves pegou, ele realmente tinha a faca e o queijo na mão, ele soube usar. Eu digo mais, ele não tinha só a faca e o queijo, ele tinha o ovo, a batedeira, tudo mais, e ele fez um cheesecake perfeito. Maravilha. Deu certinho. Então, assim, é aquele trabalho de fã para fã que você sabe que funcionou, é aquele trabalho de cineasta que funcionou. Então, The Batman, eu acho que, no geral, ele deu certo. Ele tem peculiaridades, principalmente para alguns fãs mais chatinhos. Tem umas peculiaridades, acrescentamos aqui, eu falei, eu não gostei desse detalhe, não gostei disso aqui, mas no âmbito geral ele funciona. A Selina Kyle, da Zoe Kravitz, pra gente não esquecer dela, não pode esquecer dela, porque ela tem uma importância muito grande na história, é perfeita. Tô muito bem. Aquela Michelle Pfeiffer é a mulher gato caricata, a Anne Hathaway é uma mulher gato, vamos dizer assim, talvez um pouquinho pé no chão, mas um pouco soturna, tudo mais. E a Zoe Kravitz é a anti-heroína. Ela deu certo ali no papel, funcionou muito. Uma anti-heroína que é parceira do Batman, né? Exatamente. Eu até falei pra Fê, eu particularmente não gosto da Mulher Gato. Então, Anne Hathaway, Michelle Pfeiffer, até a da série de Gotham, pra mim, era choveu no molhado. Pra mim, não fazia muita relevância. Aqui não, ela fez. Tinha momentos que eu sentia, Selina aqui vai fazer uma diferença legal. E ela fez realmente, né? Tem momentos que ela salva o Batman, ajuda ele, tem momentos que é o contrário, que ele salva ela. Então ela realmente veio pra trama com uma importância, né? E a relação deles dois é muito legal, né? Teve gente achando que ela seria vilã, mas não existe isso aqui, gente. E não existe. Isso que você falou, a única Mulher Gato vilã em qualquer mídia do Batman é a Mulher Gato do Adam West. Tá ok? Fica a dica. Não existiu Mulher Gato vilã, tá bom? Não existe Mulher Gato vilã. Anti-herói e vilão é diferente, gente. Tem essa diferença. Vilão, só lembrando, o Pinguim está no filme, tá, mas ele é só um adendo pra trama, ele não é vilão na trama, então... Ele é uma peça do jogo, né? Ele não enfrenta o Batman, não tem essa coisa. Ele é uma peça num jogo, numa obra muito maior do que ele, né? Exatamente. Então, assim, no geral, se for dar nota, pra mim é um 9,5. Eu falei, tem peculiaridades que eu não consigo dar esse meio a mais. Poderia até rebaixar um pouquinho a nota se eu parar pra pensar. Eu não vou ficar pensando, é 9,5. E, gente, odiar Crepúsculo é tão 2010. Odiar o Robert 2010. É muito 2010. Ele é Batman. Ele é Só Batman. aceita que dói menos. Ele fez o trabalho perfeito. Ele tá muito bem como Batman, diga-se Aquele de passagem. magrelo ficou muito bem como Batman. Parem de falar que ele é magrelo pro Batman. Vocês conhecem o Batman do Neil Adams, ou os primórdios de Batman, até no Batman do Adam West, o Batman é um cara esguio, tá? Então ele está bem para fazer o Batman, para de ser haters. Tá muito bem, tá perfeito. O Batman... É o Batman, gente. Por que o Batman vai ficar sorrindo? Não faz sentido. É que nem o tio do pavê do Justice League, Joss Whedon, eu até falei pra você, ele tem um motivo pra ser tio do pavê. É pra não ser psicólogo. Porque quando ele foi psicólogo também no filme, ele deu um quebra em todo mundo. Sim. Mas é assim, não dá pro Batman ficar rindo. Nem com o Flash ou Lanterna Verde ele fica rindo o tempo todo. Na verdade, ele dá umas cortadas nos caras. Então... Exatamente, é a personalidade dele. A Kristen Stewart não sorri no Crepúsculo. Hoje ela sorri. O Robert o que no Crepúsculo? Então, passou. Eram eles jovens
Hoje eles já estão mais maduros, maturaram Evoluíram muito bastante bem, como atores. Pattinson evoluiu bastante. Então ele fez um trabalho perfeito, digno até do tal do Oscar aí, pra quem gosta do Oscar. Então, é o filme do Batman em anos que nós precisávamos. Eu concordo com o Vini. Eu acho que é isso, né? Ele é muito bom em muitos aspectos. Claro que nada é perfeito, então ele tem sim uma falhinha ou outra, mas assim, não é nada que vai deixar a sua experiência ruim, né? A minha impressão que eu tive do filme, né, principalmente, é que ele é um filme complexo. Então, assim, apesar dele ter, né, ali a faixa etária indicada para 13 anos, uma criança de 13 anos, eu acho que ela não tem muita capacidade de entender a complexidade da trama, né? Então, assim, ele não é super violento, nem nada do tipo. Ele tem cenas de violência, sim, só que não é mostrada a violência, não é cheio de sangue, não tem essas coisas, né? Mas a trama, ela traz uma complexidade, né? Porque são vários arcos ao mesmo tempo, então você tem que estar prestando atenção. Às vezes, se você não presta atenção em uma coisinha, você já perdeu o fio da meada do que realmente está acontecendo, né? Porque você vê na perspectiva do Batman, né? O que tá acontecendo. E às vezes ele tá achando que é uma coisa, do nada ele, pô, não é isso, é outra coisa. Então, se você perde esse estalo, às vezes você vai se perder na trama também, né? Então, assim, é um filme que é complexo, muito bem feito, muito bem dirigido. A direção de arte tá incrível, fotografia, a trilha sonora casa tudo muito bem, sabe? Então, assim, para as poucas falhas que tem, eles continuam sendo um filme esplêndido. Assim. É o Batman como deveria ter sido mostrado no cinema há muito tempo, como o Vini disse. Para mim, é nota 9, assim, porque eu acho que ele entrega tudo que ele se propõe a fazer. É isso. Aí agora, se você não assistiu o filme e não gosta de spoiler, tchau. Deixa o like, curta, compartilhe. Vai nas nossas redes sociais, vai tomar seu café, seu vinho, vai fazer essas coisas. Vai ver notícia no Instagram do Vai Nerds, vai assistir uma live do Vai Nerds, que agora a gente vai falar um pouco mais do enredo, então vai ter um pouco de spoiler. A gente vai, falar do que a gente achou ali, de como o Matt Reeves trabalhou, contando um pouco do enredo. Então, se você não quer saber sobre, saia. E se você quer saber mais, para saber se vale a pena assistir, se era o que você esperava ou não, fique aí para ver o resto do vídeo. Spoilers, não muitos, né? A gente acrescentamos falando, não vamos falar muita coisa, porque é muito para absorver e eu não vou contar um filme, né? 3 horas de filme, gente. 3 horas de filme, não dá pra soltar as 3 horas assim em live. Mas dá pra comentar um pouco e... a gente pensou assim, a gente vai comentar o filme, né, como foi do começo até o fim, né, os pontos mais importantes e falando que a gente gostou ou não, como isso foi feito, né, Vini? E aí a gente vai começar a falar da primeira cena, já, que foi sensacional. O clima de terror que o Matt Reeves disse que gostaria de criar no filme, né, tanto de apresentação dos personagens, porque aí, né, que a gente vai falar agora da primeira cena, é a cena que aparece o Charada pela primeira vez, mas ele também faz isso com o Batman, que depois a gente comenta, né, Vini? A primeira cena, assim, é uma coisa, cara, que você toma um susto. Eu tomei um susto. Você se assustou, Vini? Nossa, eu e o cara do meu lado, nós pulamos, porque, assim, começa um maníaco, porque dá a sensação de um maníaco vigiando uma casa. É a casa de quem? Do prefeito. O cara tá vigiando a casa do prefeito. E aí, de repente, o prefeito... estamos em época de eleições. O novo prefeito de Gotham. Estamos aí em alguém que está tentando o 5º mandato. Cara, aqui 2 já dá problema. Imagina 4, 5. 5º mandato. Temos um que, na Rússia, por exemplo, que já tá há 20 anos, né? Então a gente tem um exemplo de como vários mandatos podem dar ruim. 5º mandato, ele teve um debate recente, ele está assistindo o debate e ele quer saber por que está tendo um empate técnico, né? Quer entender por que ele não conseguiu
Aí a gente fala pros cachorros, por que ele não conseguiu comprar mais eleitores? Exatamente. E de repente ele tá andando e aparece uma figura sinistra atrás dele. No fundo, tudo escuro, né? A sala tá escura, você não vê nada naquele fundo. O que mais me incomoda é que o prefeito não percebeu que ele tava sendo vigiado. Não Mano, percebeu. E foi, foi demais, porque assim, você não tá vendo nada. Como é tudo escuro, tá fundo tudo escuro, tudo preto. De repente, o Charada nesse filme, ele usa óculos, né? De repente, você só vê o óculos brilhando no fundo. Você... Caraca, como assim, né? Ele surge, aí sim você enxerga a figura dele. Isso aí foi Nossa, muito foi assustador. E, assim, a forma como ele ataca também os alvos dele acaba sendo assustador. Os grunhidos que ele dá, né, no ataque, e fica abafado na máscara, então você Exatamente. parece um bicho atacando mesmo. Aí você fala, cara, o cara é mal. Maluco. Ele expressa a violência dele enquanto ataca, né? Igual você falou, ele usa a máscara e aí abafa, mas ele tipo como se ele estivesse gritando ao mesmo tempo, né? E ele sempre acerta os alvos dele na cabeça. E tipo assim, você não tem sangue, né? Que a faixa etária lá, indicativa pro filme, não permitiria. Mas você escuta as pancadas, né? Como elas são fortes e pesadas. E você já imagina o terror que é aquilo, assim. E aí, junto, casado com a trilha sonora, com o efeito visual, fica sensacional. Você realmente fica aflito, né? Você fica incomodado com o que tá acontecendo. Nossa, foi muito bem trabalhado, né, essa introdução do Charada. Mas, se nós estamos falando de medo, quem melhor para representar o medo do que o próprio Batman? Exato. Porque como o cara se descreve em várias versões, ele é a vingança, ele é o medo. O Batman do Ben Affleck, ele mesmo falava, eu sou medo. Ele é aquele medo. Lá, ele era realmente aquele era o medo mesmo. Mas o Robert Pattinson não ficou devendo. Não ficou. Porque ele usa o medo como um aliado. E aqui ele faz uma coisa que é muito mostrado em HQ em outras versões, animações, que é como bate sinal. Só a existência do sinal do céu já terroriza os bandidos. Exatamente, cara. O Matt Reeves mostrou isso e ele mostrou muito bem, né, na introdução, assim. Começa o Batman narrando, contando um pouco. E ele fala exatamente disso, né? De como ele é a figura de terror, ele é a figura de medo, né? Quando o bate-sinal ele tá no céu, não significa só que tem um crime pro Batman combater. Significa que, para todos os bandidos lá de Gotham, ele pode aparecer a qualquer momento. Você pode ser pego de surpresa. Então, né, isso já é o suficiente para os bandidos, né, vai mostrando nas cenas, para os bandidos já olharem para o bate-sinal, já, opa, peraí, vamos parar, né? Eles já ficam assim. E é mostrado na perspectiva do bandido como eles veem o Batman quando o Batman surge, né? Então ele sempre surge de um lugar muito escuro, né? Sempre num ponto assim perpendicular a quem tá olhando, e aí você acha que não tem nada. De repente, você só ouve, as botas dele são super pesadas, você ouve o cara pá, andando assim, começa a ver pela bota dele, o caminhar dele, ele chegando, né? E os caras já ficam morrendo de medo. Pô, e muitos deles já param o crime por ali, e quem não para, né? Tem um encontrozinho ali com o Batman não muito agradável. Aqui, vamos dizer que ele ainda pegou leve, pra quem lembra da cena do caixote de Batman vs Superman, porque eu fiquei com dó daquele cara. Mas mesmo pegando leve, coitado de quem se encontra com Batman. Coitado. E isso o Vini falou que até é uma referência, né, Vini? Essa questão do bate-sinal no céu e trazer ele com medo. Aí até cheguei a comentar com a Fê, quem lembra da Animated Series, a introdução, quando tinha lá a intro, mostrava o quê? Um grupo de bandidos assaltando um banco e o bate-sinal aparece no céu. Quando o bate-sinal aparece, o que os bandidos fazem? Eles param. Correndo. Eles saem correndo. Por quê? Porque é um sinal. O Batman pode aparecer. E realmente, para esses bandidos na intro, ele apareceu e... Tchau. Deu ruim. É exatamente isso, né? Deu muito ruim. Eu que não quero lidar com esse cara aí, não. Tô de boa. E a trilha sonora casa muito bem, cara. A trilha sonora, como eles colocam, assim, realmente elas têm requintes de terror.
quando o Batman vai aparecer, a própria trilha tema do Batman, a maneira como ela é apresentada, quando ele vai chegando, quando ele vai aparecendo, é muito legal. E essa questão de colocar ele como medo, como terror também, é trazido para a questão do carro dele, né? Pro Batmóvel, entre aspas, né? Que ele ainda não chama de Batmóvel. Mas o carro dele, ele é um carro enorme, assim, largo, ele apresenta agressividade, né? Tem a cena de perseguição com o pinguim, que, inclusive, o Matt Reeves disse, né, que essa representação do carro, ele se baseou no filme Christine, o carro assassino, né? Que é um carro que sai perseguindo a galera, matando a galera. E é assim que você vê o carro nas cenas. Você vê o carro como um personagem, né? Quando ele tá perseguindo o pinguim, você não vê o Batman, é mostrado poucas vezes, é mostrado sempre o carro, sem você ver a pessoa que tá dentro, né? Como se o carro fosse um próprio personagem que tá perseguindo o pinguim. E essa cena é interessante porque ocorreu algo ali para ele precisar recorrer ao carro, que quando o pinguim achou, nos livramos do Batman, vamos fugir. Quando ele liga o carro, todo mundo para. O ronco do motor do carro assusta todo mundo. Você fica, rapaz, deu muito ruim aqui. Deu ruim. Deu ruim demais. E realmente deu muito ruim. Porque quando o carro aparece e toda a cena, até como ela termina, o desfecho dela tá praticamente no trailer, né? Como ela termina, você fica, é lindo o desfecho dela, só, né? Diga-se passar, lindo. Isso aqui não vale a pena comentar, porque a experiência de vocês assistindo vai ser demais, vocês vão ver. Mas realmente o carro impõe medo. Eu acho que não há um Batmóvel na história que não imponha medo. Mas aqui a cena foi muito bem trabalhada. Muito bem executada. Na minha opinião, o que mais causou medo, assim, porque realmente ele é trabalhado como um personagem. Nos outros filmes, o Batmóvel causa medo pelo poder armamentil, não sei como falar. Poder de fogo, poder de fogo. Aquela blindagem, né? Porque o do Ben Affleck só vai parado por algo mais blindado que ele, que foi o próprio Superman. Exatamente. Só que aqui não, aqui é a figura do carro como um personagem que persegue, que tá lá na tua bota, que não para de correr atrás de você de qualquer jeito, tá ali, né? Tipo, ele não tem aquele monte de coisas, ele não é todo blindado como um Batmóvel do Ben Affleck. Mesmo assim, ele consegue pôr muito medo e muito respeito, né? Na maneira como é feita a cena e tudo. É sensacional. O Matt Reeves conseguiu realmente colocar da perspectiva dos bandidos e tal, como o Batman causa o terror. Foi perfeito. Tem, sim, um outro vilão. Tem. O filme tem 2 vilões. Só que um é só pano de fundo pra temática do Charada, que é o Falcone. Eu achei, cara, perfeito, vamos usar os mafiosos. Foi usado no Batman Begins, abordou rapidinho. Falcone, tem Maroni e tal, os mafiosos, Caspita. Mas o Falcone, o cara, a trama em si, ela gira, a charada em si, ela gira em torno do Batman chegar ao Falcone. Esse é o engraçado. O Charada tudo que o Charada tá fazendo é pro Batman chegar no verdadeiro mandante do crime organizado de Gotham, que é o Falcone. Exatamente. Todo mundo deve ao Falcone, inclusive a família Wayne. Exatamente. E aí é onde... desculpa, Vini, pode falar. Não. Aí é uma coisa muito legal, que é onde entra, né, a questão da referência do Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, que é na história, né? Porque lá, né, no filme, o que acontece é que o Thomas Wayne salvou a vida do Falcone quando o Falcone era mais jovem, né? Tomou um tiro. E como ele é o mandante do crime organizado, ele é da máfia, ele não podia ir para um hospital, né? E aí o Thomas Wayne, né, médico, ele bate na mansão Wayne e o Thomas Wayne salva a vida dele. E aí o Falcone, teoricamente, fica devendo, né, pros Wayne. E aí o que acontece, né? Isso aí acontece no Longo Dia das Bruxas, também acontece no Batman da Telltale. O jogo do Batman da Telltale, isso também acontece. Essa foi uma referência bem legal, né? Tem mais ao longo do filme. Se baseou muito a trama em Longo Dia das Bruxas. E aí o que acontece, né? O Falcone, ele é requisitado, né, pelo Thomas Wayne. Por quê?
a mãe, né, do Bruce Wayne, a Martha, ela tem alguns grandes problemas psicológicos, né? Acontece um assassinato na família dela e um dos pais dela, no final, se mata, né? E ela presencia tudo. E aí o que acontece? Ela sempre estava sendo internada e passando por processos hospitalares dentro do próprio asilo Arkham, né? Do hospital de Arkham, né? Na verdade, né, nesse filme, ela é da família Arkham. E aí um repórter meio que descobre, né, todos esses podres, e tá bem na época de eleição, né, pra prefeitura, o Thomas Wayne vai estar sendo candidato, e ele não quer que esses podres, né, vão pra mídia. E aí ele pede ajuda do Falcone, né, pro Falcone poder ajudar ele e tudo. E o Falcone acaba passando dos limites, né, acaba fazendo uma coisa que não deveria e tal. E daí, isso durante o filme, chega um momento do filme que isso vaza pra imprensa e é colocado se Thomas Wayne ele é vilão, se ele também fazia parte da corrupção. Aí o Bruce fica perplexo, nossa, não acredito, sempre lutei pela minha família, será que minha família é corrupta, será que não é, né? Tem toda essa trama gigantesca, né? E no meio disso tudo é descoberto que, como o Vini falou, né? Todo mundo ali da cidade tá devendo alguma coisa pro Falcone, né? O Thomas Wayne só era ele sempre dá um jeito, né? É típico de mafioso. O cara sempre vai achar uma coisa pra você ficar devendo ele. Poderoso Chefão ensinou muito bem. Ensinou muito bem, exatamente. E aí, no final, né, o que acontece é que, entre aspas, o que fica deixado no ar é que o Thomas Wayne, porque ele quis entregar ao Falcone, a respeito do que ele fez com esse repórter, ele foi morto pelo Falcone, né, no dia que o Bruce saiu com a família dele lá no beco. Teoricamente, o Falcone é que teria matado o Thomas Wayne, né? E aí, só lembrando que essa data é no Halloween. Exatamente. O filme se passa, né? Começa no Halloween, começa no dia 31, né? E ele termina no começo de novembro. E isso daí é interessante, né? Porque o Bruce começa a se questionar bastante do que ele tá fazendo ou deixando de fazer. E aí, no meio dessa trama, envolve a Selina Kyle, né? Envolve o Alfred. E aí tem o Charada, porque o que acontece é que o Charada, ele tá tentando fazer o Bruce chegar, né, a cada uma das pessoas corruptas, né, os peixes grandes que estão envolvidos em toda a corrupção da cidade. O que aconteceu é que quando Thomas Wayne morreu, né, o fundo, ele tinha um fundo filantrópico para ajudar os cidadãos e tal, e aí o que aconteceu é que todo mundo voou em cima desse fundo, né, tipo assim, vamos... O que a gente vai fazer com isso daí agora, né? O Falcone conseguiu tomar posse, né? E aí todo mundo... E repartiu com a galera. E aí quem realmente precisava desse fundo ficou sem ser ajudado. Que é o caso do Charada. Charada, né? A gente descobre que, na verdade, ele era um órfão, né? Do orfanato, né? Dos Wayne. E quando o Thomas Wayne é morto, ele fica ali a ver navios. Ele fala que dormia com ratos, que não tinha o que comer, que tinha muita violência, enfim, e isso é que causou toda a revolta do Charada para fazer o que ele faz, né? Toda essa galera, Falcone, Maroni, todo mundo ali, né, corrompendo o melhor que tinha da cidade, fazendo a cidade vir a ruínas e todo mundo fingindo que tá tudo bem. Então ele começa a pegar um por um e dar dicas pro Batman chegar ao Falcone. Porque o Charada, por si só, não conseguiria, né? Então a trama gira tudo em torno disso, né? Vão se criando vários arcos, que são muito, muito legais, né? A Selina, a interação, né, da Selina com o Batman, do Falcone e tudo. E depois ele vai fechando, né, Vini? Cada um dos arcos individualmente. E tanto é que a gente até comentou, tem uma hora que você para... Pô, acabou o filme? É isso? Não, calma, é só mais um arco fechado. Exato. Ele vai fechando cada um dos arcos individualmente, assim. E isso daí é muito legal. Mas como a gente abordou, Falcone é um vilão, mas ele não é o vilão do filme. De fato, esse trabalho, desde o início, é todo do Charada. Porque o Charada é um maluco, é um psicótico. Ele é a personificação da vingança em si no filme, porque é ele que está fazendo joguinhos de vingança, mas ele chega a níveis extremos, e aqui eu estava falando que foi uma referência clara a Arkham City.
O cara chega num ponto em que ele não quer só acabar com a máfia, ele não quer só acabar com os bandidos. Ele quer acabar com a cidade toda. E como sempre, Gotham tem que se ferrar nas histórias, porque Gotham também é um personagem de Batman. Sim. E é aquele personagem que sempre se ferra. Sim, exatamente. E ele arma um plano tão bem arquitetado que ele isola a cidade, tudo na posse da nova prefeita. E todo mundo tem que recorrer aonde está, o centro da cidade. E ali tá todos os capangas dele esperando o povo para maior chacina que poderia ser executada. E aqui entra mais uma vez a coreografia de luta da série Arkham, porque o Batman chega explodindo o telhado, pegando o bandido, jogando pro lado, pendurando, pegando arma, atacando na cabeça do cara. Aí você fala, é a coreografia do Arkham toda aqui. E deu muito certo, mas o que é mais legal nesse desfecho, o Batman percebe que ele não é a vingança, ele tem que ser algo maior. Como o Robert Pattinson falou em entrevista, o povo achou meio torceu o nariz, o Batman nesse filme não é um herói, ele é um vigilante, trabalha horas junto da polícia, outras não, trabalha do jeito dele. E é mostrado também no filme, né, que ele ainda não é um herói pela imaturidade dele em algumas coisas, né? Como, por exemplo, quando o Charada arma as bombas, né, e tal, que era a última charada dele, o Pattinson não percebe, ele não sabia, ele não conseguiu desvendar o último enigma. Quando ele cai por si, já tá tudo acontecendo, já tá tudo explodindo. Na verdade, ele entende o enigma como, eu vou ser desmascarado, quando na verdade até eu e a Fê já percebemos, cara, ele vai matar uma galera aí, tô vendo. E realmente, a ideia dele era essa. E aí você percebe, ele ainda não é o maior detetive do mundo. Ele ainda não é um super-herói. Ele é um vigilante, tá trilhando o seu caminho, e aqui, nesse ponto é onde ele percebe que ele não pode ser só a vingança. Porque o Batman não é a vingança, o Batman é o terror dos bandidos, é o medo, como o Ben Affleck diria, mas ele também é justiça. E aí é onde bate, pra mim como fã. O Batman é meu primeiro herói. Pode me perguntar, quem é seu super-herói preferido da DC? É o Batman. Quem é seu super-herói preferido além da DC e da Marvel? É o Batman. É o Batman. Porque se o Superman é a esperança, o Batman é a justiça. E ali ele fez valer. Ele foi... aquele momento... Tem um momento final que ele consegue encerrar todo o plano dos capangas do Charada, só que a cidade tem medo dele. E ele vai lá e ele mostra que ele é um sinal de esperança, de justiça para todos. Ele é a luz. Eu achei muito poético esse momento, porque ele começa a ajudar a galera que tá no estádio, né, onde o Charada quer destruir, quer fazer a chacina. Ele acende um flare e ele se torna a luz que vai guiando os cidadãos da cidade, né, para se refugiarem, né? É um momento poético que mostra a transição de quando ele deixou de ser a vingança para ser a esperança, para ser a justiça. E isso é retratado também na trilha dele, na música tema, porque ela tem essa pitada de horror, é aquela pitada de sintam medo, é o Batman, como na própria tema tem uma transição que mostra que o Batman não é só terror, ele pode ser esperança. Essa música tema do filme, em muitos anos também a representação do Batman. Não é só o nananana Batman, é muito mais do que isso. Muito mais. E assim, acho que para nós fecharmos a cereja do bolo, quem viu notícias, viu rumores, deve ter ouvido falar de um tal de Barry Keoghan. Quem é Barry Keoghan? Barry Keoghan é o Druid do Eternals, para quem assistiu Eternals. E se você pegar o rosto dele, ele é meio caricato. Caixa com quem, Fê? Quem será? Quem vocês conhecem? Quem será? Cara de cabelo verde, gosta de dar muita risada. Aqui não deu pra ver se ele tá de cabelo verde, tá? Porque ele aparece já preso em Arkham. Não dá pra saber se ele já enfrentou o Batman, mas provavelmente não.
A gente só ouve a voz e vê a gente sombra ouve... dele conversando com o Charada em Arca, Asilo Arca. Então, deu pra ver um leve delineado na boca, muito caricato. Rosto, e né? a O forma nariz, como... parece o nariz dele grande, as bochechas maiores, né? Como o Coringa que a gente conhece, né? Das HQs mesmo. E por que nós estamos citando que há uma referência ao Coringa? Porque até nos créditos, lembrar que tem os créditos cinemáticos, né? Que vai aparecendo o nome dos principais atores, e os créditos finais. Ele é citado nos dois. O Barry Keoghan é citado nos dois. Então, sim, nós temos uma possível introdução ao Coringa, sim. Vai ser o Barry Keoghan. Vai ser um The Batman 2? Creio eu que não. Tá muito cedo pra abordar o Coringa. Eu tô cansado de ver Coringa. Eu também, cara. Eu também, assim, eu acho que não é a hora, entendeu? O Batman nem se desenvolveu completamente. Achei legal que eles introduziram, mas eu acho que, assim, calma, entendeu? Vamos pensar, assim, lá pro um quarto filme, entendeu? Vamos trabalhar a evolução do Batman, tudo bonitinho. Aí você vem com Coringa. Porque até aquela... tem um filme do Coringa, não sei o quê. Cara, eu não assisti esse filme, não tive interesse. Primeiro porque o Coringa é o vilão que eu mais detesto. Segundo... eu gosto muito. Porque o The Dark Knight é basicamente o filme do Coringa. Basicamente. Ele rouba a cena. Querendo ou não, ele rouba a cena. Mas sim, temos um Coringa nesse novo universo do Batman. Ele já foi apresentado. Uma introduçãozinha. E futuramente nós sabemos que dando certo, e vai dar, porque eu falo, todo filme de Batman é bom, aceitem, todo filme de Batman é bom, tem seus problemas, um ou outro aqui, mas é o Batman. São bons. É o Batman. A gente brinca, mas de fato, a DC, o pessoal fala que tem 4 pilares, e o Batman é um deles. Não, o Batman é o pilar central. É o maior de todos. Para começar, o nome da editora. DC vem de Detective Comics, que foi a HQ que introduziu o Batman e até hoje é a HQ principal do Batman. Exatamente. Então, o Batman, sim, o dinheiro da família Wayne é o que sustenta a DC Comics. Carrega a DC nas costas, digamos assim, né? Ele poderia carregar nas costas. Ele literalmente carrega a DC nas costas. É isso então, galera. Eu concordo com o Vini, assim, em questão de filme. O filme é muito bom, é excelente. É um Batman, assim, eu não digo que é uma história de origem, porque não conta a origem do Batman, que todo mundo conhece. Mas é uma história de início de carreira de Batman, de desenvolvimento de Batman muito boa, que a gente nunca viu, assim. Como o Vini disse, né, Begins tenta fazer isso, mas é completamente diferente, né, assim, é muito diferente. Aqui a gente tá vendo o lado humano do Batman, né, do Robert Pattinson, as relações dele com as pessoas, o trauma dele, como ele vive com aquele trauma, como aquele trauma influencia a vida dele no dia a dia. É uma coisa que a gente nunca viu, vale muito a pena. Se você é fã de Batman, você curte, vale muito a pena, né? E eu espero que a Warner continue deixando o Matt Reeves à vontade, porque o Matt Reeves, ele fez um filme que ele queria, sem ninguém cortar, sem ninguém dar palpite, e funcionou muito bem, né? Então deixa o Matt Reeves aí à vontade. A gente já tem uma série do Pinguim confirmada, uma série dos policiais de Gotham que vai trabalhar aí com o Gordon também confirmada, né? E o final do filme ali deixa aberto para, se quiserem, fazer uma série da Mulher Gato, né? Porque ele tava com a ideia de fazer uma série da Mulher Gato, e aí, né, no final ela termina com ela indo pro norte sozinha, então se isolando, teoricamente, do mundo do Batman. Então, se quiser, né, dependendo da aceitação do público, pode vir aí uma série de Mulher Gato pra explorar o desenvolvimento dela, né? Porque nesse filme ela ainda é a gata. Ela ainda não é Mulher Gato, né? Ela é a gata ainda. E eu queria agradecer ao Matt Reeves uma coisa que é o mesmo que eu agradeci a Marvel com o Homem-Aranha. Não mostrou a morte do Tio Ben. E não mostrou a morte de Thomas e Martha Wayne. Obrigado, pelo amor de Deus, a gente tava cansado disso já. Mostrou a morte em Batman, Batman Retorno, Batman Eternamente, Batman e Robin, Batman Begins. Chega, né? Foi então, bom. Obrigado, Matt Reeves. E o filme tem uma cena pós-créditos lá no final. Não pode ser considerado cena pós-crédito, tá? Não pode ser considerado. Não é uma cena, não tem ator, não tem nada disso. Então, assim. Como eu posso descrever?
Se você não quiser ficar esperando... É nesse nível de maravilha que é essa cena. Se você não quiser esperar, não vai perder nada, assim, não é cena, não é um negocinho lá que ele joga, tipo, pra fazer carinho nos fãs, digamos assim, que na verdade, pelo menos eu e o Vini, a gente não curtiu muito, a gente esperou bastante, achou que ia vir uma coisa legal e a gente ficou, não acredito. Bom, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? Sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente também na Twitch, que a gente faz live aí, Vini e o Cleito fazem live aí na Twitch, nas jogatinas. No Instagram a gente traz notícias para vocês, sempre avisa quando tem live também, a gente interage, a gente conversa. No YouTube, aqui também, né, a gente tem Sexta Dimensão, a gente traz review de jogo, a gente traz review de filme. E é isso, né, Vini? É isso, valeu, gente. Muito obrigado. E vai, nerds! Vai, nerds! Valeu!